Olá, pessoas! Então, hoje vamos falar sobre filtros nas servlets. Então, o que é um filtro? Filtro ela nada mais é do que uma barreira, né? Então, você tem a sua servlet e antes que a sua servlet, ela vai chegar no filtro, ela vai passar por essa barreira que vai dizer. E aí você vai para onde? Ele vai dizer: "Ah, eu vou para aquela servlet ali. Deixa eu ver os pré-requisitos que você tem. Se você atender os pré-requisitos, eu deixo você passar. Caso contrário, eu vou te bloquear." Então, o papel do filtro é esse, né? Fazer essa peneira inicial na requisição para saber se ela está com todos os pré-requisitos para que consiga seguir o caminho. Então, ela é muito útil para que você possa, por exemplo, armazenar log de auditorias, né? Então, por exemplo, eu quero estar auditando quem que está fazendo uma inserção, uma alteração em registro. Então, eu coloco o filtro e aí, a cada vez que alguém chega para fazer uma requisição para aquele filtro, eu consigo pegar quem está solicitando, né, o usuário que está logado, que está solicitando, e também consigo pegar algumas coisas interessantes, como o tempo de resposta, os dados que estão sendo inseridos, né, que estão sendo criados, esse tipo de coisa, tá? Então, a vantagem do filtro, né, é que você vai estar fazendo desacoplamento entre requisitos funcionais e não funcionais. Porque a regra de negócio, né, ela deve estar concentrada lá na sua servlet. Porém, a parte de validação, aquela parte para saber se o que você está esperando de fato está chegando, você coloca no filtro. E aí você vai fazer aí esse acoplamento. Ah, eu preciso gravar um log de auditoria. A mesma coisa, um requisito funcional que vai ficar lá no seu filtro. E quando você tem essa separação, acaba também facilitando no processo de manutenção daquela sua servlet, tá? Então, o filtro, ele nada mais é do que uma classe que você pode estar ou configurando no WebXML, da mesma forma que a gente faz com as servlets, ou você tem a anotação @webfilter, que vai servir também para você mapear o filtro, né? Então, o filtro, ele precisa implementar a classe filter do pacote da servlet para que ele seja considerado um filtro. Então, geralmente a gente coloca algo do tipo da servlet está filtrando, filtro, algo para identificar aquela classe. Então, de uma forma bem abstrata, o filtro ele é como esse portão, é como essa barreira. Eu tenho uma requisição, a requisição ela está endereçada para a minha servlet, porém eu tenho essa barreira aqui para filtrar e dizer, epa, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá cumprindo com todos os pré-requisitos, pode passar. Ei, tá faltando campo, tá incompleto, tá errado, volta. Ah, então o filtro faz esse papel. Então, para que a gente possa criar um novo filtro, basta a gente selecionar o filtro no Eclipse e ele já vai criar o filtro no padrão, né, ali da arquitetura que deve ter. E aí você vai fazer a configuração. Você vai dar um nome para o seu filtro. Você vai estar indicando qual é o caminho que o filtro vai estar observando, né? Qual é a URL que o filtro vai estar observando, que o filtro vai estar monitorando. E aí, para que o código do filtro funcione, você precisa implementar o método do filtro, tá? É o método que você vai precisar implementar para que o seu filtro funcione. Então, um exemplo, né? Eu tenho aqui uma classe chamada Olamundo e
é uma servlet, né? Então eu tenho aqui o endereço é /rolamundo, né? Tenho aqui o código do get do que aquela minha servlet faz. E aí eu quero criar uma servlet, um filtro para essa servlet, né? Então o que fazer? Primeiro, o filtro nada mais é do que uma classe. Então eu tenho a minha class filtro lá que vai estar monitorando o endereço da minha servlet. Então aqui que eu coloco como @webfilter nada mais é do que o endereço que vai ficar sendo executado. Então todas as requisições para essa servlet, para esse endereço, vão ser barradas, filtro, analisadas e, se tiver tudo ok, passar adiante, tá? Então eu tenho aqui implements filter, a minha interface, e o método do filter, que é o que eu vou implementar. Então, aqui no método do filter, a gente vai estar colocando nossos atributos. E aqui da mesma forma, eu tenho acesso ao objeto request, eu tenho acesso ao objeto response. Posso utilizar sessão, ou eu posso estar inserindo o atributo na minha requisição request. Então, por exemplo, eu passei do filtro, deu tudo certo, eu quero botar um atributo para dizer que deu tudo certo, para lá na minha servlet poder validar esse atributo, tá? Então, digamos que aqui deu tudo certo, eu vou estar passando adiante a requisição, né? O que eu preciso é chamar o chain.do filter para que a requisição vá para o destino final dela. Então, eu só chamo chain.do filter se e somente se a minha requisição é ok e eu quiser que ela siga o caminho feliz. Caso contrário, eu retorno para quem chamou. Eu posso redirecionar para uma JSP de erro ou para a própria JSP com a mensagem apresentando o erro para o usuário. Eu posso redirecionar para uma servlet, mas eu não chamo chain.doFilter se der errado. Porque chain.doFilter é para a requisição e feliz e sorridente para o destino que ela já estava programada para ir. Beleza? Então, é a única observação. Feito isso, a gente então pode chamar a nossa servlet e aí a gente vai ter. Lá, você está passando pelo filtro antes de chegar a servlet. Onde é que eu tenho isso? Aqui no meu filtro, né? Eu tenho aqui, eu tenho um texto. Você está passando para mostrar que eu realmente passei dessa classe aqui. E a requisição foi interceptada. Daí, na servlet, eu tenho o lamun da servlet meu e o que eu recebi do aquele atributo que eu... Tá? Então, o meu filtro ele não serve apenas para servlets. Eu posso estar também monitorando páginas JSP. Né? Então, por exemplo, eu posso monitorar uma página específica como olamundo.jsp ou eu posso monitorar todas as requisições para JSPs, qualquer página que seja, com asterisco JSP. Quando eu coloco, por exemplo, barra asterisco, né, eu vou interceptando qualquer tipo, seja para JSP, para servlet, qualquer coisa, tá? Então, aqui está, né, a nossa servlet sem anotação. A outra forma é a gente estar mapeando no arquivo web.xml. Né? Então, se eu não tenho a minha anotação, eu então vou estar colocando no meu arquivo web.xml configuração. Onde é que entra? Antes das servlets. Tá? Então, eu vou estar colocando o bloco filter e o filter mapping antes blocos servlet e servlet mapping. Tá? Então, filter, mesma
lógica do mapeamento das servlets. Então, eu tenho o filter name, que é o nome aleatório que eu quero, né, estar identificando de filtro. E o filter class, que é lá o caminho dos pacotes até que eu chegue na classe do filtro. Eu pego todo o caminho do package, ponto, o nome da classe e tá tudo ok. E o filter mapping é o mapeamento, é o equivalente ao servlet mapping, né, da servlet. Então, eu tenho que ter o mesmo nome, né, o mesmo filter name e a URL pattern, que é o que eu vou estar monitorando, o endereço que eu vou estar monitorando. Então, nesse caso, eu vou ter asterisco ponto antecipado. Eu quero interceptar toda e qualquer requisição para qualquer página. Tá? Se não fosse assim, eu poderia colocar o nome da minha página específica ou então o caminho da minha servlet. Da mesma forma como a gente tem lá na URL pattern do servlet mapping. Beleza? Quantos blocos eu posso ter? Quantos forem necessários. Também é importante seguir a ordem. Todos os blocos filter primeiro, todos os blocos filter mapping após o último bloco filter. Da mesma forma como temos com servlet e servlet mapping, tá? Então, só para reforçar, chain ponto do filter eu só chamo se é tudo ok e eu quiser que a minha requisição passe à frente. Caso contrário, então eu não chamo. Tudo que tiver antes do chain ponto vai ser executado antes essa servlet possa ser chamada. E as linhas que estiverem após vão ser executadas com o retorno da requisição, já que a requisição ela é uma via de mudança. Então, eu envio a requisição para a servlet vai acabar enviando uma resposta, e essa resposta também vai ser interceptada pelo filtro, tá? Então, depois que o processamento for feito na servlet, é depois do time está sendo da servlet, e aí por isso como calcular o tempo daquela requisição, tá? Então, eu vou deixar como exercício para você criar uma página JSP usuário, tendo um campo nome normal e um botão de enviar. Daí vocês vão criar uma servlet usuário que tem lá a frase olá fulano de tal, que vai ser o nome que é tá? Porém, se o nome for Maria ou João, é que você vai chamar essa. Então você vai ter que ter um filtro para validar se o nome passado é Maria ou João. Caso seja diferente de Maria ou João, vai apresentar a frase você não é autorizado e retornar para a página inicial lá para sua não repassar para servlet, tá? Vamos lá, né? Outro ponto importante quando a gente tem aplicação web é a possibilidade de conexão com o banco de dados. Então, no Java, a gente tem, por exemplo, frameworks como o Hibernate e tal, mas nós temos também o JDBC, que é o que a gente conhece como query nativa, né? Oracle. E aí você pode estar utilizando qualquer banco de dados que você SQL, SQL, Oracle, tá? E aí, todos os bancos que você precise utilizar, né, ou que vá utilizar, eles precisam estar com a biblioteca de conexão portada no seu projeto. Então, é essa biblioteca que vai fazer com que você consiga estabelecer a conexão. Quem que está fornecendo, né? O próprio distribuidor daquele banco de dados, ele já fornece essas libs, né? Esses pontos já. E aí você vai tá podendo criar suas queries, criar suas consultas e abrir e fechar, tá? Então, né, uma classe que a gente tem do JDBC é a driver main. Tanto vai servir para você abrir uma conexão,
como também para você preparar as suas queries, que são obter os seus resultados, que é o que a gente conhece como result set, e também ter as suas queries montadas com parâmetros, que é o que a gente statement, tá? Então, exemplo básico, né? Quando a gente tem, aqui no caso, a gente vai com o banco Kelly, e aí a gente, então, precisa estar atribuindo aqui, né? Passando os parâmetros de configuração do nosso driver. Eu tenho o driver do MySQL, que é padrão. Daí eu vou colocar a URL do meu banco, né? O endereço servidor do banco de dados daquela minha aplicação. Nesse caso, eu coloco aqui o IP, ou então, no caso meu é o host, a porta, que é a padrão nesse caso, né? Para o MySQL, e o nome do seu esquema, né? Feito isso, você vai passar o usuário e senha, criar aqui uma variável do tipo connection para que você possa criar e fechar as suas conexões, tá? Então, para que você não fique abrindo e fechando conexão o tempo inteiro, o que, que a gente faz, né? A gente abre a conexão uma vez, gerenciando ela com o padrão de projeto Singleton, tá? Então, você só vai abrir uma nova conexão caso você tenha a conexão fechada, né? Caso a sua conexão não esteja mais válida ou nunca foi criada. Se aquela conexão já existe, está aberta, então você vai estar retornando aquela conexão que está aberta, tá? Então você pode criar, por exemplo, aqui o método get e testar. Se eu tiver com a minha conexão, né, que é uma variável estática, se eu tiver com a minha conexão nula ou a conexão estiver fechada, então eu abro a conexão. Eu dou um get connection naquele meu banco utilizando o usuário e senha. Daí eu retorno e já tiver criado apenas, tá? E um exemplo, né, um método básico para, por exemplo, inserir o dado de um aluno em uma tabela. Então eu tenho um método de inserir aluno recebendo aluno VO, uma classe com os meus atributos aluno, e então, né, eu faço, obtenho uma conexão chamando aquele método e aí eu crio meu statement. Então, minha conexão está válida, está diferente de novo. Então, eu crio meu statement em cima daquela conexão. E aí eu vou estar montando a minha query. Vejam que é um string, né? Nesse caso aqui, dando um statement com a própria string já toda pronta. Série de string, colocando parâmetros pela ordem que estariam aparecendo. Montei com todas as minhas informações que eu quero inserir, eu estou inserindo em todos os campos, e aí eu mando executar essa query. Feito isso, a informação será inserida. E após, basta que feche o meu statement, que também é preciso dar um close, e feche a conexão aberta, se essa for a sua intenção. Aí depois, quando precisar de novo, você vai abrir uma nova conexão, tá? Então, galera, vamos lá. Eu vou mostrar aqui agora um exemplo prático para vocês do que a gente estava vendo aqui na teoria, né? Então, eu tenho aqui uma página de cadastro. Essa página, ela vai ter aqui um formulário simples mesmo, nome, endereço e código, que vai estar repassando aqui para uma action, que é uma servlet, tá? E aqui, dentro dessa mesma página, eu vou estar testando um atributo do meu request. Se der tudo certo, né? Então, se eu tiver o atributo sucesso no meu request, eu vou estar apresentando a mensagem de sucesso. E, caso contrário, uma mensagem de erro, tá? Então, a servlet, né, que vai estar atendendo a essa requisição,
ela vai estar recebendo aqui o valor do nome, do endereço e do código, tá? Só que ela só vai diretamente chamar aqui o método de inserir no banco de dados, tá? Então aqui, esse método de inserir, ele vai somente fazer inserção no banco. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de validação. Eu não estou querendo saber se os valores que eu vou receber são os que eu estou esperando, como campo vazio, campo com determinados valores e esse tipo de coisa. Se der tudo certo aqui na inserção, né? Então eu tenho aqui a minha mensagem, registro inserido com sucesso, e aí eu crio o atributo no request, que é o atributo sucesso. E aí eu redireciono meu request para a página cadastro JSP, tá? Então, caso contrário, ele nem vai chegar aqui. O meu método de inserir, né, ele vai aqui então pegar a conexão através desse método getConexãoMySQL, que é um singleton, tá? É ele aqui. É um método estático. Por quê? Porque se eu já tenho uma conexão aberta, eu não preciso abrir outra. Eu retorno a conexão que já está aberta. Eu só abro uma nova caso a minha conexão esteja fechada ou ainda não foi criada, tá? Então eu passo aqui os parâmetros do meu banco e aí eu abro a conexão. Então, se a conexão deu tudo ok, né? Eu digo que foi conectado com sucesso e retorno essa conexão para quem chamou, né? Para quem pediu. Pois bem, uma vez a gente com a conexão aberta, né? Então a gente vai criar aqui a nossa query para inserir os resultados aqui, né? Os campos na tabela usuário e vamos executar essa inserção, mostrando aqui a vocês que a nossa tabela está vazia por enquanto, tá? Então, vamos lá, certo? Para essa servlet, nós temos um filtro, que é a barreira que vai ser chamada antes da servlet propriamente dita e que vai filtrar a requisição que vai ser repassada para a servlet. Então, o filtro, ele vai fazer a parte da validação. Então, é aqui que eu vou saber se o meu campo nome está preenchido, se o meu campo endereço está preenchido, se o meu campo número está preenchido e tem um valor maior que zero e outras validações. Por exemplo, se eu quiser fazer uma inserção de uma auditoria para saber os dados que estão sendo inseridos agora, é aqui que eu vou colocar, tá? Então, eu faço toda a parte da validação. Se der tudo certo, né, eu não tiver nenhum tipo de mensagem, coisa e tal, o que eu chamo? Chain.doFilter. Voa passarinho. Vá para o seu ninho, tá? Eu repasso para que a requisição siga o seu caminho feliz para a servlet, tá? Caso contrário, se eu tiver algum problema, eu não vou chamar chain.doFilter. Eu vou estar retornando para a minha, nesse exemplo aqui, a minha própria página lá de cadastro com a mensagem de erro, que foi justamente ali a mensagem dos campos que estavam faltando, que estava em branco, que estava com preenchimento errado e coisa e tal. Beleza? Então, vamos ver aqui o mapeamento, né, desse filtro no WebXML. Então, aqui no WebXML, tá? Eu tenho o bloco filter, que eu vou estar atribuindo o filter name aqui aleatório, com o valor que eu quiser, tá? O filter class, que é a classe, né, que atende a esse filtro. E o filter mapping, que tem exatamente o mesmo filter name do bloco filter. É exatamente a mesma coisa do bloco servlet e do bloco servlet mapping, tá? Qual é a diferença? É que aqui no filter mapping, onde tem o URL pattern, eu estou com o endereço da servlet que eu vou estar escutando, que eu vou estar monitorando, que no caso da gente aqui
é o mesmo endereço do bloco Servlet Mapping da minha Servlet, tá? Aqui embaixo. Beleza? Então, vamos agora ver aqui, né? Funcionando. Tá? Então, eu vou aqui inicializar o meu Tomcat e vamos ver a belezura funcionar. Né? Eu tô aqui inicializando. Então, pessoas, primeiro eu vou começar aqui, né, colocando aqui fulano de tal 1, endereço aleatório, código 134. E quando eu clico em enviar, registro inserido com sucesso. E agora, galera, então eu vou fazer mais um teste. Eu vou deixar o nome em branco. Eu vou colocar o endereço em branco e apenas o código eu vou colocar aqui 1, 2, 3. Quando a gente clica em enviar, campo não pode ficar em branco, o campo endereço não pode ficar em branco. Um exemplo, código aleatório qualquer, estou botando código muito grande, vamos reduzir isso aqui. Opa, registro inserido com sucesso. Então, galera, aqui, olhando no banco, agora eu tenho o fulano e o beltrano. Beleza, meu povo? Então, galera, por hoje é isso, tá? Faça um exercício. Qualquer dúvida, me manda e-mail que eu vou estar respondendo. E até a próxima semana com fé em Deus. Fui, galera!